Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram e hoje eu vim contar pra vocês alguns livros que envolvem tramas políticas. Antes da gente começar, por que você já não se inscreve nesse canal, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que esse canal existe, eu dependo muito da ajuda de vocês pra esse canal sempre crescer mais e mais. E clica no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se for comprar algum dos livros que eu vou mencionar nesse vídeo hoje, ou que eu mencionei em outros vídeos, ou qualquer coisa que você quiser comprar na Amazon, compra pelo link que eu sempre deixo no box de descrição, que me ajuda demais e não altera o valor para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Há muito tempo eu queria gravar um vídeo para falar de um livro específico aqui no canal, que é o primeiro livro que eu vou falar na indicação de hoje. Só que é um livro, gente, com tantas camadas, com tantas questões, que ao invés de falar só sobre ele, eu vou falar sobre o assunto que ele aborda e vou indicar ele e outros livros que falam sobre coisas parecidas, mas que nem sempre têm o mesmo universo. Então, a gente tem livro aqui com pegada de história real, a gente tem livro nessas indicações que são ficções, e a gente tem também, assim, distopia, a gente tem fantasia, a gente tem história nacional, tem de tudo nos livros que eu vou indicar pra vocês aqui hoje, mas que no fundo eles são muito semelhantes porque focam aí, a gente tem um destaque maior pra trama política que envolve aí a história dessas obras. Vamos começar. O primeiro livro que eu vou indicar pra vocês hoje, e é o livro que eu mais queria falar dele aqui no canal e que até hoje eu não consegui falar sobre ele aqui no canal, é o livro Conto da Aya, da Margaret Atwood. É uma leitura que eu fiz esse ano, como vocês podem ver, eu fiz um monte de marcação nesse livro. É um livro que me impactou pra caramba, é um livro super necessário, vai falar sobre crítica social de assuntos que são muito reais, são muito atuais aí na sociedade que a gente vive hoje. Mas é uma distopia, então ele se passa no futuro. Aqui a gente tem uma trama política que vai envolver um governo teocrático, ditatorial, que tomou o poder. E aí as mulheres perderam, assim, seus direitos, é tudo muito gradativo, então vai contando como a sociedade mudou dessa democracia que a gente vive hoje para se transformar nesse governo teocrático ditatorial que vai abordar aqui nesse livro. No momento em que o livro se passa, o governo já está estabelecido, já está assim, em completo funcionamento, em pleno funcionamento. Mas vai tendo, assim, capítulos intercalados, um pouco do passado, um pouco da transição e um pouco da atualidade dele. Então aqui a gente vai acompanhar a vida da Offred. Aqui, deixa eu apresentar um pouquinho da história dele pra vocês. Esse governo, ele fez das mulheres, principalmente das mulheres férteis, itens do Estado, itens do governo, porque aqui as mulheres já não são mais férteis, sabe? Depois, assim, a gente tá falando da sociedade no futuro, então as mulheres já não são férteis, é muito raro acontecer da mulher ser fértil. Quando ela é fértil, ela tem duas opções: ou ela se torna um item do governo e ela vai ter que fazer várias coisas que eu vou explicar, ou elas podem ir para uma ilha, para um lugar aí onde as mulheres que são férteis ou que foram abandonadas ou que perderam todos os seus direitos, tipo assim, um lugar bem ruim, bem escória da sociedade. Ou então elas são só as duas opções que elas têm. E as mulheres mais ricas, que são casadas com generais, casadas com homens do governo, que são aí as esposas, elas também têm seus direitos reduzidos, mas elas têm um pouquinho mais de liberdade e elas geralmente são estéreis. Então, o que acontece aqui, gente? As mulheres férteis, no caso, a gente vai acompanhar a vida aqui da Offred. Ela tinha, antigamente, quando ainda estava aí na democracia, ela tinha uma filha e um marido. Quando o governo passou, assim, tomou o poder, esse governo tomou o poder, começou muito sutil. Então, a primeira coisa que aconteceu foram as mulheres perderem suas contas nos bancos. E aí começou assim, elas perderam suas contas no banco, eles suspenderam a Constituição, dizendo que essa suspensão da Constituição era uma medida temporária para restabelecer a economia do país. Aí depois que eles suspendem a Constituição,
e as mulheres têm suas contas suspensas, o dinheiro delas passa pro marido ou figura masculina mais próxima que elas tiverem, então elas perdem o dinheiro, depois elas perdem o direito de trabalhar, e aí é quando elas começam a ser caçadas e assim, elas vão para centros de concentração onde elas vão aprender o que elas vão precisar fazer. As mulheres que, como a Offred, elas perdem até seus próprios nomes. A Offred não é o nome dela, é o nome que o governo deu a ela. Ela vai para casa de um general e o trabalho dela é dar um filho ao general e à esposa dele. Esse filho, depois dele ser concebido, ela vai entregar ele na mão da família e vai voltar pro governo, entendeu? Então, assim, ela tá lá como só, tipo, uma... Gente, eu não sei nem explicar, não é nem uma barriga de aluguel, sabe? É uma coisa tão estranha que vocês precisam ler o que eu tô querendo dizer. Eu nem sei pôr em palavras, assim, em uma resenha. Eu acho que é por isso que até hoje eu não trouxe uma resenha desse livro, porque ele me impactou demais. Até hoje eu não sei explicar direito a complexidade desse livro. E aí, o Offred é porque o general para quem ela tá trabalhando no momento chama Fred. Então, ela é do Fred, of Fred. Esse é o nome das aias, que é como são chamadas essas mulheres. Cada hora que ela tá na casa de alguém, ela se torna um item daquela pessoa. Então, o nome dela muda. No caso, ela é of Fred, porque é pra quem ela tá servindo no momento. Se ela mudar de casa, ela vai mudar de nome. Gente, é uma coisa assim, ó, absurda, uma sociedade que descrita aqui absurda, mas as críticas são extremamente reais, são extremamente atuais, então eu acho que vale muito a pena você dar uma chance para esse livro e para você tirar suas próprias conclusões. E é isso. Saindo aí então da distopia, o segundo livro que eu vou indicar para vocês hoje, que também tem uma trama política bem intensa na história, é uma fantasia que é A Filha do Sangue, da Annie Bishop. Aqui a gente vai ter uma fantasia que envolve várias coisas, ela é bem complexa. Aqui a gente tem uma sociedade, como é que é o nome, como é que fala? Eu esqueci o nome, a palavra. Mas enfim, aqui na sociedade as mulheres é que têm o poder. Então a rainha, todas as mulheres da sociedade, todos os seres desse universo, né, são seres do submundo, aí vamos dizer que é tudo submundo. Aqui as mulheres são as rainhas e os homens são só... eles só servem para servir as mulheres mesmo. Todos os homens, eles não têm cargo de poder, sabe? Nenhum homem tem cargo de poder. Mas todos são feiticeiros. Por falta de palavra melhor, é tipo bruxo, feiticeiro, é uma coisa meio assim, com poderes. E todos esses seres, homens e mulheres, quando eles chegam ali nos 16 anos, eles têm que fazer uma oferenda às trevas. E nessa oferenda eles vão ver o nível de poder que aquele ser tem. E de acordo com o seu nível de poder, você vai receber uma pedra, que a cor da sua pedra vai falar qual é a sua intensidade de poder, qual é a sua força. A joia negra, que é a joia mais alta, então só os altos feiticeiros, as pessoas mais poderosas têm as joias negras. E aqui a gente tem uma rainha que ela é ditadora, então todos os homens dessa sociedade e até as mulheres de classes mais baixas, eles estão ansiando fervorosamente pela prometida feiticeira que vai chegar e no futuro ela é como se fosse uma promessa, uma visão que eles tiveram, uma profecia de que ia vir uma pessoa que ia ser mais forte do que a rainha que tá atualmente no poder. Só que quando essa feiticeira, que vai ser a mais poderosa de todas, aparece, ela tem só 9 anos, então ela ainda tá crescendo, ela ainda tá descobrindo seu potencial. Ela vai surpreender a toda a sociedade, ela vai se revelando e revelando sua força gradativamente. Essa história ela é contada por 3 personagens masculinos, a gente não tem a visão feminina da protagonista, que no caso é a nossa principal, que é a Janelle. Ela é a nossa criança no primeiro livro, e no segundo ela já tá ali na época de fazer sua oferenda das trevas. E no terceiro, que eu ainda não li, é quando ela já se torna rainha. Então, aqui no primeiro livro, ela tá sendo protegida por esses 3 personagens masculinos, que é o pai e 2 filhos. São personagens muito complexos e muito diferentes. É uma família bem estranha, que a gente tem um conceito bem diferente de família também.
É uma sociedade muito complicada e complexa, tanto na hierarquia quanto nos princípios, nas morais, no que a autora coloca como o normal nesse universo, sabe? É um livro extremamente complexo. Eu acho que todo mundo devia dar uma chance para esse livro, para pelo menos a gente poder conversar sobre essa história, porque é realmente uma hierarquia complicada, moral complicada. Aqui a gente tem todo mundo todo distorcido do que é o certo e o que é o errado. É tudo muito distorcido, é tudo muito estranho, sabe? No segundo livro isso ainda é intensificado, é mais intenso ainda essa estranheza, os limites aí do que pode acontecer e do que não pode acontecer. Então é isso. Eu recomendo pra caramba esse livro e vejo que quase ninguém comenta sobre ele. Se você já leu esse livro e tem essa mesma impressão que eu, me fala aqui nos comentários, que eu vou adorar saber quem já leu. O terceiro livro que eu vou indicar pra vocês hoje é um livro sobre a história do Brasil, que vai falar aí sobre a nossa história, uma história nacional, de um autor nacional que é o 1822, do Laurentino Gomes. É o meu livro preferido desse autor, porque ele já escreveu o 1808, que vem antes desse, e o 1889, que eu acho que é o que vem depois desse. Aqui a gente vai focar na independência, né? Vai falar aí sobre o período da independência, da proclamação da independência. Só que vai dar um parâmetro mais global sobre o que estava acontecendo no contexto histórico daquela época, as tramas políticas daquela época. E tudo isso com um toque de humor e sarcasmo. E aí a gente tem fatos históricos contados de uma outra versão de um outro ângulo. Então vai fazer a gente questionar muito a história do nosso país, a forma como ele começou, como ele surgiu, assim, como independente, né, fora das colônias, da colônia. Então, assim, eu acho que é um livro super necessário e é um livro muito divertido de ler, apesar dele ser de histórias, assim, uma história real, que é uma coisa que já deixa a gente com o pé atrás achando que vai ser uma leitura maçante. Ele não é nada disso, ele é uma leitura bem fluida, bem legal. E como eu disse, ele tem esse toque de sarcasmo aí, que deixa tudo muito engraçado. O que me chamou a atenção nesse livro é a frase que tá escrita aqui no começo dele, que é: como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. É um livro, gente, que eu acho que todo mundo devia ler e eu resolvi colocar ele nas indicações de hoje, porque eu tô tentando sempre dar pra vocês, no mínimo, um exemplo de livro por vídeo que seja de autor nacional, da história nacional, que isso é bem importante, a gente valorizar os escritores aqui do nosso país. E é isso. Deem uma chance para esse livro. E por último, mas não menos importante, o último livro que eu vou indicar pra vocês é um livro que eu já indiquei várias vezes aqui no canal, em outros vídeos, já falei dele várias vezes, que é o livro Criança 44, do Tom Job Smith. Vou deixar a capa dele aqui pra vocês. E ele vai falar aí da Rússia de Stalin, do ano de 1953, mais ou menos. E aí a gente vai ter a ditadura, a gente vai ter um governo de fundo, assim, um plano de fundo ditatorial. A gente vai ter também vários contextos acontecendo, vários focos da história. Não tem só uma trama principal. Pra vocês terem uma noção, o plano de fundo é a Rússia de Stalin, então a gente já tem uma ditadura. O foco principal do livro, que é a trama principal que a gente acompanha, é um investigador aí da polícia, esqueci o nome, MGB, eu acho, se eu não me engano, da findada e União Soviética. E aí o trabalho do nosso protagonista é identificar invasores, espiões de outros governos, de outros países, e torturar esses espiões, torturar essas pessoas que são aí acusadas de traição, por exemplo, torturar essas pessoas para obter informação e depois executar essas pessoas. Esse é o trabalho do nosso protagonista principal. Então a gente já vê muito aí de como funcionava o governo naquela época, como funcionava a sociedade naquela época, naquele lugar especificadamente, né, na Rússia de Stalin, em 1953. Então, só disso a história já é muito rica. Acontece que, fora esse âmbito de tortura, que descreve muito as torturas, os tipos de tortura daquela época, é um livro pesado, tá, gente? Descreve mesmo quais eram os métodos de tortura. O nosso protagonista começa a identificar vários assassinatos que estão acontecendo nos trilhos do trem.
E aí ele começa a ver uma familiaridade entre esses assassinatos. E isso tudo tá aí, tudo indicando que é um serial killer que tá matando crianças. E aí ele vai matando crianças e vão colocando no arquivo. Criança 1, criança 2, criança 3, criança 4. O nome do livro tem a ver com esse assassino, com esse serial killer e com esses assassinatos, que já também é outro ponto da história. E outra coisa que tem no livro e que a gente só percebe depois que a gente vai pesquisar sobre ele, sobre o livro, o serial killer mencionado no livro é um serial killer real e que existiu naquele lugar. E a cidade onde tudo se passa é a capital dos serial killers, é onde mais tiveram da onde mais saiu pessoas que se tornaram serial killers na história da Rússia. Então tem todo um contexto esse livro. Esse livro é riquíssimo em questão de história, de conteúdo. Ele tem várias camadas, como eu tô falando pra vocês. Eu não vou nem falar baseado em qual serial killer, porque o nome do serial killer foi, assim, mantido na história. Então o nome dele é o nome real que tá no livro, tá? Então eu vou falar pra vocês qual é. Mas então, como eu disse, a gente tem todas essas questões acontecendo no livro. Fora tudo isso que eu falei, a esposa do nosso protagonista é uma pessoa que em determinado momento do livro ele vai ser obrigado a investigar como acusada de alta traição. Então, gente, olha, só tem bomba nesse livro, só tem coisa tensa, só tem polêmica. É um livro que vai falar muito sobre essas questões políticas, sobre o cenário político da época e como tudo funcionava, por dentro e por fora do governo. Então, isso é bem interessante. Gosto bastante dessa história, li tem muito tempo, mas eu nunca esqueci. Não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês hoje, mas é isso aí. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.